Ok, vamos começar então a nossa aula de ação penal parte 3, né? Esse curso começou com ação penal parte 1, nós falamos da parte introdutória, falamos de ação penal pública e privada, e hoje nós vamos falar da parte de perdão, renúncia, perdão, etc. Começamos então com a diferença entre renúncia e perdão. Bom, primeiramente, a renúncia é diferente do perdão. Por que que ela é diferente? Porque a renúncia ela é antes da inicial. E o perdão é depois da inicial. A renúncia é unilateral. E o perdão é bilateral. Na renúncia, eu não preciso do consentimento da parte. No perdão, eu preciso do consentimento da parte. Os dois podem ser expressos ou tácitos. Os dois podem ser expressos ou tácitos. Bom, então, feita essa explicação inicial, vamos lá. O que é a renúncia? A renúncia é a desistência de propor ação penal privada. Ora, se eu estou falando em desistência da ação penal privada, significa que a renúncia e o perdão, todos dois são de ação privada. E todos dois se baseiam no princípio da disponibilidade da ação penal privada. Porque eu posso desistir de propor ação penal. Se fosse uma ação penal pública, eu não poderia desistir de propor ação penal. Tá certo? Então, ou seja, de acordo com o que está previsto no Código Penal, extingue-se a punibilidade pela renúncia do direito de queixa. Se você renunciar ao teu direito de queixa, você vai automaticamente extinguir a punibilidade daquela pessoa que praticou um crime de ação penal privada contra você. A renúncia é ato unilateral. Quando eu digo ato unilateral, é que depende da vontade, da manifestação de apenas uma das partes. Eu não preciso, para renunciar à ação penal, da manifestação da outra parte. Eu entro com a renúncia expressa ou pratico algum ato que me leva a uma renúncia tácita e automaticamente eu estou renunciando àquele direito de promover a queixa. Então ela é um ato unilateral, é a desistência do direito de ação por parte do ofendido na ação penal privada. Assim, o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expresso ou tacitamente. Professor, o que é renúncia expressa e o que é renúncia tácita? Perigo.
digo, a renúncia expressa, ela é um ato inequívoco, expressamente colocado em um papel, um documento escrito, de que aquela pessoa não deseja mais promover a ação penal contra aquele sujeito ativo de um crime praticado que viola um bem de interesse privado e que, por ser mais de interesse privado do que público, é de ação penal privada. Então, eu renuncio expressamente o direito de promover a queixa. Ao passo que a renúncia tácita, ela ocorre quando eu pratico o ato incompatível com a vontade de processar aquela pessoa. Imaginemos que uma pessoa, ela te ofendeu, te caluniou, te difamou, te injuriou. E no mesmo momento, dias depois, logo em seguida, você está na festa de aniversário dessa pessoa. Você está almoçando com essa pessoa. Você está participando de um churrasco de final de semana com essa pessoa. Então, isso é um ato tácito que demonstra que tu não tens interesse de oferecer uma queixa contra aquela pessoa. Beleza? Então, renúncia pode ser expressa ou tácita. Não cabe renúncia quando se trata de ação penal condicionada à representação. Ah, professor Franklin, por que não cabe renúncia? Tu podes renunciar o teu direito de representar, ou seja, tu não representas, e tu não representando, que é uma autorização que tu dá ao Ministério Público para que o Ministério Público possa promover ação penal pública condicionada à representação, não havendo aquela condição de procedibilidade, o Ministério Público não poderá oferecer a denúncia. Mas você não pode renunciar à ação penal condicionada, pública condicionada à representação, porque a titularidade da ação penal pública condicionada à representação é do Ministério Público. E sendo do Ministério Público, só ele pode mover a ação. E como a ação penal pública é indisponível, ao contrário da privada que é disponível, o Ministério Público não pode renunciar à ação penal pública. Ok? Percebe-se que a renúncia antecede a propositura da ação penal. Então, a renúncia é antes da inicial, porque o perdão é depois. Por que, professor, é antes? Porque eu tenho que renunciar expressa ou tacitamente aquele meu direito de promover a queixa antes de promover a queixa. É renúncia, tem que ser antes. Muito bem. Não. A pergunta é, professor, eu posso me arrepender, oferecer uma queixa e depois renunciar a essa queixa? Não. A partir do momento que tu recebes a queixa e a queixa é recebida pelo juiz, tu podes perdoar a pessoa, nunca renunciar. Porque aí tu já ofereceste a queixa já foi recebida e nós vamos ver que não é caso mais de renúncia, é caso de perdão. Porque o perdão é depois. Então, a ação penal, percebe-se que a renúncia antecede a propositura da ação, isto é, porque iniciada a ação, já não haverá lugar para a renúncia. Haverá lugar para o perdão. Perdão, sim, mas a renúncia não, uma vez iniciada a ação. Então,
não é caso de renúncia. A renúncia é antes, o perdão sempre é depois. É incompatível assim com a queixa proposta e recebida. Se a queixa for recebida, não há que se falar em renúncia da queixa. Aí tu vais propor o perdão, com as implicações que o perdão é bilateral, a parte, o querelado tem que concordar com o perdão, eu preciso do consentimento dele para que aquele processo seja extinto pelo perdão. Beleza? Alright. Alright, boys. Após a propositura da queixa, poderá ocorrer apenas a perempção e o perdão do ofendido. O que é perempção? Nós vamos ver daqui a pouco, a perempção, aguarde daqui a pouco, depois dos comerciais, nós vamos ver. Mas a perempção, em linhas gerais, é a contumácia, é a inércia, é quando o particular, na ação penal privada, deixa de praticar atos que lhe incumbem praticar. E devido à sua inércia, isso vai gerar a perempção. Nós vamos ver daqui a pouco. Aguardem, daqui a pouco, depois dos comerciais. Bom, poderá ocorrer apenas a perempção e o perdão do ofendido, tratando-se de ação penal pública, incabível é falar-se em renúncia por parte do Ministério Público. Porque, gente, na ação penal pública, a ação penal pública é indisponível. Sendo indisponível, o Ministério Público não pode renunciar. Podendo a denúncia ser aditada a qualquer tempo para incluir com o autor do delito. Qual é o princípio que me permite aditar a denúncia a qualquer tempo para colocar com o autor do delito? Princípio da divisibilidade. A ação penal pública é divisível. Eu posso aditar a denúncia para colocar alguém, o coautor do delito. Perdão. O perdão, ele é a revogação do ato praticado pelo querelante, que desiste do prosseguimento da ação penal, desculpando o ofensor. Então, tu estavas dizendo ainda há pouco, eu entrei com a queixa, quero desculpar o ato praticado. Vou desculpar, a vizinha que me caluniou, já me reconciliei, quero me desculpar. Então, tu vais utilizar o perdão. Professor Franklin, antes do recebimento da queixa, eu posso renunciar? Não, você já ofereceu a queixa. Então, aí você vai, na verdade, propor à parte contrária a concessão do perdão. Eu vou dizer, olha, agora eu queria te perdoar, mas você pode não querer o meu perdão, porque o perdão é bilateral. Você vai dizer, não, você não tem nada aqui, me perdoar, porque eu não fiz nada contra você, eu vou provar a minha inocência. Então, o perdão é bilateral, tá? Então, é a revogação do ato praticado pelo querelante que desiste do prosseguimento da ação penal, desculpando o ofensor. Assim, também o perdão é causa extintiva da punibilidade, desde que o perdão seja aceito, porque o perdão é ato bilateral. Significa que A oferece o perdão para B, e B tem que aceitar, porque ele precisa do consentimento da parte contrária. Ato bilateral.
nos crimes de ação penal privada. Todavia, não havendo queixa devidamente recebida, não se pode falar em perdão. Então, há a possibilidade, antes do recebimento da queixa, de você negociar com a parte e renunciar ao teu direito de prosseguir naquela ação, já que a queixa não havia sido recebida. O fato pode constituir-se, porém, em renúncia ao direito de queixa, se a queixa ainda não foi devidamente recebida. Ok? Então, queixa recebida, só o perdão. Queixa que ainda não foi recebida, eu posso ainda falar em renúncia. O perdão deve ser concedido pelo ofendido ou pelo seu representante legal, quando menor de 18 anos. E aí uma observação. Um crime de ação penal privada foi praticado contra o meu filho, que é adolescente. Ele tem 16 anos e foi injuriado. Houve uma ação, uma queixa-crime contra a vizinha. Se ele é menor de 18 anos, quem vai ser o representante legal dele? A mãe, o pai, o irmão maior de 18, o ascendente, avô, avó, tá certo? Pode ser o representante legal dele. Quando o ofendido, aquele lesado pela conduta do agente que praticou o fato típico, que tipifica crime de ação penal privada, praticou um fato típico contra uma pessoa menor de 18 anos. Esse menor de 18 anos vai ser representado pelo pai ou pela mãe, e esse pai, então, vai aceitar ou não, propor ou não o perdão e aceitar ou não o perdão. O representante legal do menor de 18 anos é substituto processual do menor de 18 anos, né? E exercido o direito de agir por ele, ao outro não assiste o direito de impedir o prosseguimento da ação penal. O que significa dizer, professor Franklin? Se houver um conflito de interesses entre o filho de 16 que não quer e o pai, representante legal, que quer, prevalece sempre aquele que quer o prosseguimento da ação penal. Vamos repetir de novo. Se houver um conflito de interesse entre o pai que quer e o filho que não quer, o prosseguimento da ação penal sempre vai prevalecer aquele que deseja o prosseguimento da ação. É o entendimento da doutrina e da jurisprudência. Ao contrário da renúncia, o perdão é um ato bilateral. Como eu disse, dois lados, bilateral, em que um propõe o perdão e o outro tem, o B tem que aceitar o perdão. Se ele não aceitar o perdão, ele pode muito bem dizer, olha, não tenho por que aceitar o teu perdão, não te fiz nada, vou provar minha inocência, eu não te caluniei, eu não te difamei, eu não pratiquei crime contra a propriedade intelectual tua, tranquilo. Podem aceitar o perdão próprio querelado ou seu representante legal, se maior de 18 anos é menor, né? Se menor de 18 anos é absolutamente incapaz, mas a aceitação de um e a recusa de outro impede a extinção da punibilidade. Também, se um aceita o perdão e o outro não aceita, prevalece o quê? A recusa de um, a aceitação de um e a recusa de outro, impede a extinção da punibilidade pelo perdão. É preciso que os dois estejam de acordo para aceitar o perdão. Lógico que seu representante legal, se maior de 18 anos, é absolutamente incapaz, mas a aceitação de um e recusa de outro impede a extinção da punibilidade. Ora, aí no caso, nós não temos mais essa situação. Por quê? Porque se o menor de 18 anos
vier a praticar um crime de ação penal privada, ele vai ser processado à luz do ECA. Ele vai ser representado, vai responder medidas, pode ser condenado a medidas socioeducativas pela prática de ato infracional. Se for maior de 18 anos e ele for considerado inimputável, também não vai ser o caso de aplicação do perdão. Ele vai ser submetido a uma medida de segurança, ou de tratamento ambulatorial, ou de internação. Então, essa hipótese, ela era cabível quando nós tínhamos outra conjectura, tá? Uma outra conjectura. Hoje não. Hoje é muito difícil acontecer uma hipótese como essa, em que eu tenha, por exemplo, o aceite do perdão vai ser feito pela pessoa de 18 anos. Ele praticou o crime, ele não precisa ser representado, porque com 18 anos ele já adquiriu a maioridade civil. Hoje a maioridade civil e a maioridade penal se adquire aos 18 anos, portanto não há mais que se falar em ele ser representado por alguém, portanto, ele não precisa mais ser assistido pelo pai e pela mãe, ele já tem 18 anos, e ele vai aceitar o perdão. Essa hipótese ocorria quando eu tinha aquela hipótese de maior de 18, menor de 21, e que havia um curador do réu maior de 18, menor de 21, e ele aceitava o perdão, mas o outro recusava. E isso extinguia a punibilidade. Bom, perempção. Perempção, ela está prevista no artigo 107, inciso 4º, e ainda está prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal, tá? Ela é uma causa extintiva da punibilidade. Se a parte não praticar o ato processual determinado pela lei, ela for negligente, ela for o que a gente chama de caracterizar a contumácia dela não praticar o ato processual, nós vamos ter a perempção. Então, a perempção é uma causa extintiva da punibilidade. Então, a perempção, o que é a perempção? É a perda do direito de prosseguir na ação penal privada. Ou seja, a sanção jurídica cominada ao querelante em decorrência de sua inércia, de sua negligência. O querelante negligente é o querelante que vai dar ensejo a uma ação penal perempta. Ele é que vai dar ensejo à ação penal pela sua inércia, pela sua negligência. Ele foi intimado a praticar o ato processual e não praticou. Considera-se peremptação penal privada exclusiva, jamais podendo se falar em perempção na ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada. A perempção é um instituto exclusivo de ação penal privada. Não existe perempção de ação penal pública, quer seja ela incondicionada, quer seja ela condicionada à representação do ofendido, quer seja ela condicionada à requisição do ministro da Justiça. A perempção é um instituto exclusivo de ação penal privada. E digo mais, de ação penal privada exclusiva, porque também não existe perempção de ação penal privada subsidiária. Considera-se peremptação quando iniciada, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias. Então vamos agora colocar aqui, posso apagar um esqueminha de perempção. Cuidado. Perigo. Perempção. Perempção. Vamos lá. Então, a perempção ela ocorre, número 1, quando o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Deixa de promover
o andamento do processo durante 30 dias. Você vai me perguntar, mas professor Franklin, como é que acontece isso? Ele deu entrada na ação. Ação penal privada, queixa. Deixou de promover o andamento do processo. Como? O juiz intima o querelante para que ele promova a ação penal, para que ele dê andamento ao processo, para que ele mande citar o querelado